Julgados e comentados. A jurisprudência sob a ótica do Ministério Público. Uma produção Ministério Público do Paraná. Olá, estamos começando mais um episódio do Julgados e Comentados. Eu sou Fernanda Soares e hoje vamos mergulhar em um dos temas mais sensíveis e complexos da nossa jurisdição constitucional, a tese do marco temporal para a demarcação de terras indígenas. Entre decisões judiciais e reações legislativas e uma verdadeira corrida entre os poderes, o cenário jurídico tornou-se um campo de batalha que exige atenção redobrada dos operadores do direito no tocante à tese do marco temporal. Como um possível desfecho dessa polêmica, o STF fixou em dezembro uma tese que vai muito além da posse de terra, tocando em pontos importantes dos direitos dos povos originários, mas que já esbarra em uma nova ofensiva do Congresso Nacional, que agora tenta impor o marco temporal diretamente na Constituição, por meio da PEC 48, aprovada pelo Senado e que atualmente tramita na Câmara dos Deputados. Para aprofundar esse debate, temos a honra de receber o Dr. Júlio José Araújo Júnior, Procurador da República, e uma das vozes mais qualificadas para falar sobre a temática dos povos tradicionais e direitos fundamentais. Dr. Júlio, seja muito bem-vindo aos Julgados e Comentados. Olá, Fernanda. Prazer enorme estar com vocês. Espero que a gente tenha um bom papo. Doutor Júlio, então considerando que a gente tem aí muito assunto para tratar, eu já vou começar aqui enchendo o senhor de perguntas para que, a sua participação seja o mais rica possível, porque eu acho que a gente tem muito para, entre aspas, sugar de conhecimento do senhor, tá? Olha só, doutor Júlio, a Constituição de 88 ela foi um marco de ruptura, abandonando a política integracionista que visava assimilar os povos indígenas e forçar o abandono de suas identidades, finalmente reconhecendo aos povos indígenas o direito originário sobre as suas terras tradicionais. O texto constitucional chegou a estabelecer um prazo de 5 anos para a conclusão de todas as demarcações do país. Um prazo que, como sabemos, nunca foi cumprido, gerando um passivo de conflitos que se arrasta por décadas. Ao longo desse tempo, que era uma questão administrativa de demarcação, transformou-se em uma disputa nos tribunais, ganhando contornos dramáticos como Raposa Serra do Sol, e mais recentemente como julgado no recurso especial 1.017.365. Nesse contexto, eu queria que o senhor começasse situando os nossos ouvintes que não conseguiram acompanhar todas essas recentes discussões com mais cuidado. Então, eu queria que o senhor explicasse o seguinte: como que saímos daquela promessa constitucional de 88 para este cenário atual de embate direto entre judiciário e legislativo, e também para que o senhor desse, então, um panorama de como está atualmente essa questão. Certo. Não, é uma ótima pergunta, né? Porque são 40 anos quase de história para respondê-la. Mas, como você bem disse, a Constituição ela é um marco muito relevante na história dos direitos dos povos indígenas. Ela realmente trata os povos indígenas como sujeitos de direito e afasta qualquer ranço e qualquer ideia de incapacidade, né? Civil, né, para exercício de direitos. Ao mesmo tempo, ela tem justamente um regime jurídico muito próprio, no artigo 231, 232, que reconhece os direitos territoriais desses grupos. Isso foi uma transformação e tanto, porque a sensação que a gente tem quando estuda esse tema é que na Constituinte havia a ideia de que existiam uns 200 mil indígenas, né, e eles eram tratados como grupos que estavam fadados ao desaparecimento, né. Os grandes embates sobre questões territoriais na Constituinte eram sobre reforma agrária, não sobre direitos territoriais indígenas. Mas quando a Constituição ela tem essa potência de afirmar esses direitos indígenas, reconhecer os indígenas como sujeitos de direito, né, valorizar seus modos de vida, costumes, tradições e terras que tradicionalmente ocupam, elas permitem que esses indígenas, tanto aqueles que tinham as suas identidades sufocadas, que haviam, de alguma maneira, ou sido expulsos, ou sofrido perseguições e, de certa forma, não se tratavam dessa forma, eles passam a se afirmar como indígenas e buscar o reconhecimento dos seus territórios. E isso foi uma grande diferença nesse processo. A partir do momento que a Constituição
valoriza o regime jurídico dos direitos territoriais indígenas e estrutura e cria condições para estruturar os órgãos que vão fazer as demarcações, há um contínuo processo de demarcação de territórios indígenas, né? Um processo que é mais facilitado do que a típica desapropriação, porque a desapropriação ela pressupõe indenização, né, da terra nua, ela pressupõe determinados requisitos. E o território indígena não, o que a Constituição fala é que são nulos quaisquer títulos incidentes sobre essas terras. A União vai indenizar as benfeitorias. Então, você gera um processo de crescente implantação de políticas para demarcar os territórios, né? E, ao mesmo tempo, essas demarcações não acarreta aqueles que se diziam proprietários indenizações sobre a terra nua. Eles passam a receber só por conta de benfeitorias. Isso, obviamente, a partir de um determinado momento, começa a gerar reações muito fortes. E, em vez de a reforma agrária passar a ser o grande vilão para aqueles grupos que concentravam terras, passa a ser justamente os direitos territoriais indígenas. Então, a gente vai vivendo, na virada dos anos 90 para os anos 2000, uma crescente rejeição, né, aquilo que a gente chama de direito constitucional, um backlash, e em vários campos que começam a se organizar e falar, precisamos dar um basta nisso. E em várias frentes, legislativa, administrativa, né, tentando enfraquecer a FUNAI, enfraquecer os órgãos destinados à demarcação, ou com projetos de lei, isso vai acontecendo. E no judiciário, esse tema ele chega por meio da discussão do caso Raposa Serra do Sol. No caso Raposa Serra do Sol, que era um caso de uma terra indígena específica, que foi demarcada, uma terra indígena que, diferente de outras terras que são marcadas por situações em que as pessoas foram expulsas e voltaram, tal, não, uma terra indígena em Roraima, o Supremo insere toda essa discussão como se ele estivesse tratando de todas as terras indígenas. E ele vai fixar um marco temporal e várias regrinhas, né, no regime jurídico das terras indígenas. O marco temporal é pensado como um limitador, um fator muito limitador no reconhecimento desses territórios, né, que a gente vai poder falar melhor aqui, que é o seguinte, tem que ter havido presença física em 5 de outubro de 88, né? E ao olhar para 5 de outubro de 88 e presença física, aí depois ele vai dar uma relativizada, salvo que houvesse um renitente esbulho, né, uma situação de conflitos bem específica, o marco temporal tem que ser observado, né? Com isso, essa tese ela tenta, primeiro, negar a lógica da tradicionalidade do direito territorial, né, que é um direito que não se constitui, que se declara, né, e tenta impor um freio nesse reconhecimento desses territórios. Ao mesmo tempo, ele nega essa tese o fato de que esses grupos, como eu disse antes, historicamente, foram tratados como incapazes, sofreram expulsões, perseguições, e muitos deles não estavam em 5 de outubro de 88 nos seus territórios, embora pudessem estar vinculados a ele de alguma maneira, né? Ainda que não... Mas fisicamente, como a decisão pedia, não necessariamente eles estavam, né? Exato. E aí, o marco temporal é fixado nesse julgamento, mas a disputa não acaba. Por que ela não acaba? Porque tem embargos de declaração, os embargos de declaração têm alguma mexida ali e tal, e desde então se inicia mais uma disputa para implementar o marco temporal, para fazer valer o marco temporal. E os indígenas se organizam, reagem, e a gente vai vivendo isso. A AGU tenta implementar uma portaria, aí tenta uma instrução normativa aqui, acolá, e o tema do marco temporal, depois de 10 anos, ele volta a ser analisado, ele começa a ser analisado pouco mais de 10 anos depois da primeira vez, desse recurso extraordinário que você mencionou, né? E lá o Supremo revisita esse tema. E a gente pode falar mais sobre isso, mas o cenário é esse. É ação e reação, um processo de expansão de reconhecimento de direitos e uma reação para limitar a sua concretização. Seria possível dizer, doutor Júlio, que grande parte desse conflito todo que a gente, né, viu por anos e vê ainda, ele decorre, na verdade, mais da omissão estatal na demarcação das terras? Que isso teria ensejado no surgimento dos conflitos? Porque, assim, se não houvesse essa demora, talvez o olhar sobre o indígena não seria esse? Seria possível dizer isso?
Isso, em parte, é verdadeiro, né? Porque a Constituição estabeleceu um prazo de 5 anos para a demarcação de terras indígenas, mas, como eu te disse, o olhar ali do Constituinte, talvez ele não tivesse. Isso é natural nas normas, e ainda mais normas constitucionais. O olhar estava pensando numa realidade que como se só houvesse aqueles grupos. Mas a afirmação da identidade, ela acaba acontecendo em vários grupos que estavam com essas identidades sufocadas, né? Principalmente em regiões que isso talvez não fosse visto. No Paraná, por exemplo, né? Nós tivemos assim um processo importante de afirmação de identidade dos povos Ava-Guarani, né? Se você pega a Constituição de Itaipu, quando Itaipu fez a construção, eles fizeram uma reparação só para ali no território do Ocoí, ali perto de Foz. Mas você tem os Isso. indígenas em Guaíra que afirmaram, né? A gente sabe que tem Uhum. muito conflito até hoje, e Até eles eram hoje. tratados como bugres, na época da mate laranjeira, viviam num trabalho de semi-escravidão. Então, assim, quando a Constituição de 88, isso acontece, é natural, né? Quando você tem uma legislação que reconhece direitos fundamentais, afirma esses direitos, os grupos vão reivindicá-lo. Então, assim, é em parte verdadeiro, porque sim, existe uma omissão estatal. O Estado poderia fazer isso mais rápido, mas, ao mesmo tempo, houve um processo também de reivindicação que foi acontecendo à medida que os grupos foram tomando consciência da sua identidade, né? E isso acabou que gerou uma indignação, né? Como quem está do outro lado vai falar assim, ué, eles não eram indígenas, por que agora são, né? Uhum. Na verdade, não. Na verdade, eles estão afirmando uma identidade que estava sufocada muitas vezes, né? Exatamente. Então, eu tenho omissão estatal, mas, ao mesmo tempo, a ideia dos 5 anos, ela não dá conta desse processo, eu acredito. Todo esse intenso debate, ele reacendeu discussões, doutor Júlio, sobre os povos originários do Brasil, né? E aí, assim, como, por exemplo, assim, o conceito de indigenato, que reconhece o direito à terra como congênito e anterior ao próprio Estado, de outro lado, a tese do marco temporal, que defende a proteção constitucional, só alcança as terras que já estavam sob a posse de indígenas, como a gente mencionou aqui, ou seja, criou ali uma espécie de linha de corte para demarcação. Enfim, a decisão da corte sinalizou um caminho, ok, mas ainda assim persistem dúvidas sobre a sua aplicação. Então, de que maneira a superação do marco temporal pelo STF altera a lógica de proteção dos direitos originários? E por que essa fotografia aí de 1988 é considerada tecnicamente insuficiente para a realidade das comunidades? Certo. Um pouco, assim, do que eu vou te falar agora, eu já falei antes, né? Tentando fazer a crítica ao marco temporal. Mas eu acho que tem um primeiro ponto, né, que eu gostaria de marcar posição, que eu acredito, assim, o Supremo, por um lado, ele superou o marco temporal, sim, é verdade. Ele diz que não é necessário presença física em 88, ou é a mesma ideia do esbulho renitente, para você reconhecer direitos territoriais indígenas. Porém, ele deflagrou uma distinção que, a meu ver, ela dialoga com os objetivos da tese do marco temporal. Vou explicar por quê. Como eu te disse antes, assim, os direitos territoriais indígenas, diferentemente das desapropriações, eles um regime, um reconhecimento muito mais menos custoso e mais prático para o Estado. Sim. Por quê? Porque não implicava indenização por terra nua. O Supremo, nesse julgamento recente, ele, ao reconhecer o direito à indenização de terra nua em determinadas situações, ele meio que fez duas distinções. Casos em que havia presença e casos que não havia presença em 88. Né? Então, ele fala que é possível o reconhecimento, só que as formas de formalização desse território, né, repercutem na indenização. Então, de certa forma, ele estabeleceu um marco temporal para essa finalidade, não para o reconhecimento, mas para o desdobramento da operacionalização, da formalização desse território. Eu marco essa posição para querer dizer o seguinte: superou, mas peronomútil, né? Superou, mas manteve uma dualidade que está na gênese do marco temporal, que é, se você não tem presença posse indígena, digamos assim, em 1988, você
vai ter que pagar indenização por terra nua, vai ter que fazer nos moldes da desapropriação, né? E isso dificulta a implementação desses direitos. Mas, no mais, né, eu acho que é importante, né, voltar a um ponto necessário nessa discussão, né? Você estava comentando essa questão do debate e, assim, como que a ideia de direito originário, né, sempre esteve presente, tanto na doutrina constitucional como na jurisprudência do Supremo, porque muito se invocou, né, sobre a ideia do indigenato, né? O indigenato, ele tem, basicamente, assim, por um aspecto moral, formal, e outro aspecto mais normativo, né? O aspecto moral, formal, eu diria no sentido assim, e se entende que o direito dos indígenas sobre o território, ele antecede a qualquer outro. É quase como se fosse um direito natural, porque ele precede, né? Precede a propriedade privada, precede qualquer título, é um direito congênito, né? A expressão que é muito usada. E do ponto de vista normativo, há uma sucessão de legislações desde a colonização que, de certa forma, sempre asseguraram aos indígenas o direito sobre as terras que tradicionalmente ocupam, com variações, com perspectivas diferentes, mas haveria como se fosse uma continuidade. E, certamente, em termos constitucionais, desde 1934, isso está meio que garantido. O que está por trás disso? Está por trás da ideia do caráter originário desses direitos, né? Um caráter que pode ser percebido tanto no aspecto temporal, mas também no aspecto da precedência, né? Os direitos territoriais indígenas têm precedência sobre quaisquer outros direitos vinculados à ideia de propriedade, né? Então, a precedência é uma precedência que implica, na forma do 231, parágrafo 6º, que qualquer título naquela terra é nulo, né? Então, os direitos territoriais indígenas têm essa precedência, né? Isso, como eu disse antes, forçou essa reação, né, em relação às próprias políticas públicas voltadas a esses territórios. Mas quando o Supremo, né, trabalha com uma lógica de fotografia dessa realidade, não só o Supremo, né, infelizmente o Legislativo também, a gente vai renegar que os vínculos desses grupos com esse território, ele está muito diferente numa lógica de moradia física específica, né? Não só pelos processos de expulsão, porque eles passaram, né, os processos de sufocamento das identidades, mas também pelo fato de que a noção de território não é uma noção que se resume à sua morada física, se resume, no caso dos povos indígenas, que têm uma relação especial com a terra, com todo aquele espaço, né, do ponto de vista social, cultural, espiritual, em termos de costumes, né, tudo aquilo que ele se vincula àquele território. Então, é algo muito forte que a ideia de presença física momentânea, né, além de ter sido fruto de genocídios, violências variadas, é insuficiente, né, não leva em conta essa noção de território. E quando a gente pensa esses direitos territoriais como originários, né, são direitos que não dependem de qualquer ato do Estado. O Estado, a rigor, os direitos territoriais indígenas, eles estão lá, são garantidos. Por que o Estado demarca? O Estado demarca para dar segurança jurídica, para formalizar aquela terra. É um ato declaratório. Uhum. E esse ato, ele é um ato que reconhece uma realidade que já existe, né? E isso também é muito importante. E essa segurança jurídica não pode ser uma segurança jurídica só para os proprietários, né? Quando eles querem marco temporal, cortar aqui, cortar acolá. É uma segurança jurídica também para os indígenas, né? Então, é um pouco isso que está em voga, e são duas visões de mundo muito diferentes. Porque, em contraponto ao indigenato, como eu mencionei, aparece a chamada teoria do fato indígena, que é justamente a ideia presente no marco temporal, né? Você levar em conta a presença e mais, você pensar em vários requisitos relacionados às terras que os indígenas tradicionalmente ocupam, pensar esses requisitos de forma cumulativa, né? Então, os indígenas têm que preencher diversos fatores, morada, subsistência, relação com o meio ambiente, presença física, de forma simultânea, né? O que restringe bastante o alcance desses direitos.
Doutor Júlio, para além de tudo isso que o senhor falou, essa parte principalmente, né, dos direitos originários e da indenização, que assim, eu falo, cada um desses tópicos eu acho que daria um podcast inteiro. Para além disso tudo, a Lei 14.701 de 2023, ela traz também uma série de outros dispositivos, né, que alteram profundamente até a gestão do território indígena. E aí eu queria que a gente abordasse também um pouquinho sobre isso aqui no podcast. Algumas dessas medidas foram consideradas inconstitucionais, como, por exemplo, a permissão para o plantio de transgênicos em terras demarcadas, a flexibilização do contato com povos isolados, a possibilidade, então, de revisão de demarcações já homologadas. Infelizmente, muitas medidas prejudiciais aos povos originários também, por outro lado, foram consideradas constitucionais, enfim. Para o sistema de justiça, o desafio deixa de ser apenas uma discussão sobre data da posse, e ele passa a ser a defesa da integridade desses territórios contra a exploração econômica predatória, que agora encontra um certo respaldo no texto legal. Nesse contexto, eu queria que o senhor explicasse para a gente o seguinte: quais são os pontos da Lei 14.701 que mais preocupam o Ministério Público em termos de proteção da vida e da autonomia das comunidades indígenas hoje? Ótimo. Bom, essa lei, né, ela é mais uma etapa, um tempo dessas disputas todas, né? Porque como eu disse, né, a gente teve um marco temporal, uma reação, ao mesmo tempo uma mobilização importante dos povos indígenas contra o marco temporal, né? As demarcações chegaram a ser paralisadas em determinado momento, entre 2017 e 2022. O Supremo vai analisar o tema, a meu ver, como eu disse há pouco, de forma insuficiente. Ele reconhece que não existe marco temporal, mas prega uma certa dualidade de regimes, o que, de certa forma, a meu ver, um pouco debitário da ideia do marco temporal. E o Congresso é como se trucasse, né? Ele paga para ver, ele vai lá e aprova uma lei que é uma cartilha de tudo aquilo que os opositores da causa indígena defendiam. E muito do que está lá já estava também presente no caso Raposa Serra do Sol. Eu até comentei isso no início. Além do marco temporal, Raposa Serra do Sol continha as chamadas salvaguardas, né, que eram 19 condicionantes, né, que apresentavam várias regrinhas que foram repetidas, infelizmente, nesse texto que você mencionou. E com requintes assim, de crueldade, digamos assim, porque veio muita coisa, quase que um acerto de contas em relação a vários pontos que aqueles que se opunham ao processo de demarcação de terras, não só demarcação de terras, né, proteção dos territórios, se colocavam. Então, assim, primeiro, só para ficar primeiro no processo de demarcação, por mais que tenha a discussão do marco temporal, mais do que isso, várias discussões, por exemplo, criou-se assim, um amplo contraditório dentro do processo administrativo, com participação de entes federativos, diversas organizações, que pode inviabilizar um processo que, na sua essência, é muito mais técnico do que dialógico, não que diálogo não seja importante no processo administrativo, mas tem um viés ali de limitação. Tem uma questão relacionada ao trabalho antropológico, em que os antropólogos, eles são, aplica-se aos antropólogos os requisitos de impedimento e suspeição dos auxiliares da justiça. Então, assim, o antropólogo, se ele tem um vínculo com um determinado grupo, povo indígena, ele estaria suspeito, né, ou impedido para fazer um laudo antropológico. O problema é o seguinte: a dinâmica na antropologia, para você entender o grupo, você tem que ter justamente um contato com aquele grupo para você poder ser um tradutor intercultural, alguém que vai poder dar informações sobre o grupo, né? E isso é uma demanda histórica, são várias demandas históricas, não é nada novo, né? Na verdade, são embates que se renovam. E aí entra outras questões relacionadas ao próprio uso do território, que acho que é um pouco que a gente pode ressaltar aqui. Desde o Raposa, se colocaram que obras de infraestrutura, presença de forças armadas, determinados interesses de empreendimentos, que eles poderiam ser feitos na terra indígena sem qualquer pedido de autorização dos povos indígenas, né? E essa lei tentou justamente reforçar essa ideia, né, de que instalação de bases, unidades e postos militares,
expansão da malha viária, exploração de alternativas energéticas, né, usinas, a gente teve vários debates, né, como Belo Monte, Rio Tapajós e tal. Você não precisa de consulta, né? E com isso você fere o coração de uma norma que é muito importante para os povos indígenas, que é a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, que fixa lá no seu artigo 6º o direito de consulta prévia, livre e informada. E que basicamente é o seguinte, né? Levando em consideração, né, a autonomia dos povos indígenas nos seus territórios, a sua autodeterminação, qualquer intervenção que afete os povos indígenas, não só no seu território, mas que potencialmente afete a vida desses povos, demanda um procedimento de consulta prévia, livre e informada, né? Que é você chegar, levar em consideração a forma como aquele grupo quer ser consultado, então cada grupo, né, tende a ter um protocolo de consulta e o Estado dialogar com aquele grupo, né? E, em alguns casos, a depender dos riscos e dos impactos dessa medida, um empreendimento, uma estrada, uma linha de transmissão, uma usina, qualquer coisa, a depender do impacto, o empreendimento sequer ser, de fato, construído, porque se ele colocar em risco efetivo a sobrevivência física e cultural do povo, ele também não pode ser colocado. E o que a gente assiste na prática? Na prática, o Estado, né, o Estado ente, né, abstrato, né, de forma geral, ele toma as decisões e depois vai ver, né? Então, vamos lá, eu quero fazer a usina em tal lugar, eu tenho um projeto maravilhoso, quero fazer a linha de transmissão e tal, e no meio do caminho ver que tem uma terra indígena. Doutor Júlio, olha só, essa questão toda do marco temporal, a gente pode dizer o seguinte, que ela transborda para além dessas questões que a gente trouxe até agora, né? E aí, ela, inclusive, ela transborda as fronteiras jurídicas e ela passa a ser algo também, assim, uma pauta ambiental global. Afinal, as terras indígenas, elas são reconhecidas como as áreas de maior preservação no Brasil, funcionando como barreiras contra o desmatamento. Nesse contexto, é possível afirmar que a tese do marco temporal, ao restringir demarcações, representaria um risco à segurança climática e ao patrimônio ambiental assegurado pela Constituição ou não? Eu acredito que sim, que é possível afirmar isso, né? Porque a tese do marco temporal, e mais ainda essa lei, que de certa forma aprofunda diversas medidas, né? Ela gera um impacto muito grande do ponto de vista ambiental. Uhum. Eu acredito, né, quando a gente pensa na defesa dos direitos territoriais indígenas, eu gosto de deixar eles autonomizados, né, não gosto de relacionados necessariamente ao meio ambiente, porque fica parecendo que é instrumental, né? Você vai ter que proteger direitos territoriais indígenas porque eles protegem o meio ambiente. É um debate comum. Muitos juristas e juristas que são sensíveis à causa indígena usam o argumento ambiental como uma maneira de reforçar ou de enfatizar a proteção. Mas eu acredito que essa proteção ela é autônoma. Os direitos territoriais indígenas merecem ser protegidos independentemente disso. Agora, é fato também, exatamente nos termos que você disse, que os indígenas, os povos indígenas, protegem muito o meio ambiente e têm uma relação muito mais empática, muito mais saudável, muito mais acolhedora com a natureza. Assim, a gente não poderia justificar a tutela, né, da população indígena em virtude deles protegerem o meio ambiente, contudo, não há como a gente negar que eles também assim o fazem, certo? Que eles o protegem. A gente não pode usar isso de bandeira para protegê-los, mas talvez reconhecer aqui também esse mérito que eles têm. Poderia ser assim? Eu acredito que sim, porque eu defendo que, assim, eu não gostaria, não acredito que a gente deva criar neles uma obrigação de defender, embora eles tenham essa relação intrínseca. Eles merecem proteção por si só, mas é natural você perceber que há uma relação muito própria desses povos com o meio ambiente, e os dados comprovam as áreas mais protegidas, as áreas menos desmatadas, e isso favoreceu muito a reação em torno do marco temporal, em âmbito internacional também, para mostrar que qualquer medida, né, e isso é marco temporal, é restrição de consulta, é empreendimento, é tudo. Assim, tem uma medida, por exemplo, que está na lei,
que é super gravosa, que é o seguinte, como eu disse, né, o território, ele existe, ele tem, o direito existe desde sempre, não precisa da demarcação para ser reconhecido. E os processos de demarcação, como a gente disse, eles demoram. Enquanto não tem a demarcação, a FUNAI às vezes estabelece restrições a determinadas áreas, né? E a lei tenta afastar essas restrições. E por que são prejudiciais essas tentativas de afastar? Porque aí as pessoas vão lá criando fatos consumados, começam a ocupar aquelas áreas, começam a querer formar cidades, lugares e tal, e isso, no futuro, vai tornar muito difícil demarcar um território. E nesse caso, mais do que isso, né, nós vamos vivenciar um avanço, muitas vezes, da fronteira agrícola, que acontece muito rumo ao norte do Brasil, né? Você vai ter, e dentro de uma ideia, né, de monocultura e de uma exploração muito específica, né, da pecuária ou da agricultura, e os territórios indígenas, além de não serem reconhecidos, isso gera um prejuízo enorme ao meio ambiente, né? Então, assim, no campo e aí, por consequência, né, dada a extensão e a natureza desses territórios, a própria justiça climática, né? Então, são temas que estão muito relacionados, e isso explica também o interesse internacional sobre esse tema. Por outro lado, a gente vê uma ganância tão grande, né, em empreendimentos, em projetos em que isso se coloca, que se passa por cima mesmo assim, né? O que a gente vê, né, na COP30, a gente teve um exemplo muito interessante. Às vésperas da COP30, o governo autorizando, né, os estudos para a exploração de petróleo no norte do Brasil, né? E muitas vezes com o argumento, né, de que a pauta é estratégica, que é uma pauta de soberania, né? E a gente acaba vivenciando esses embates e essas disputas, né? Você adia projetos e iniciativas no campo da energia verde, se rende a uma noção desenvolvimentista dentro dessa perspectiva e deixa de valorizar outros caminhos, né? Então a gente está a todo momento, e eu gosto de trazer essa ideia de contradições, né, de dialéticas e de disputas, porque é isso que está em jogo. São disputas, né? Esse vai e vem de medidas que se tenta colocar, e claro, agora com essa urgência, com a emergência climática, eu acho que a gente tem mais um tema para colocar à mesa da importância da demarcação dos territórios, e não só a demarcação, como também a proteção dos territórios, porque não adianta só demarcar, os territórios continuam ameaçados mesmo depois da demarcação. Eu poderia ficar horas aqui, porque eu tô aprendendo muito nesse podcast, confesso, tá? Eu falo assim, eu não nego que eu sou uma promotora criminal, e aí esse é um tema muito novo para mim. E eu poderia ficar horas ouvindo o senhor aqui, mas infelizmente eu não consigo, a gente não pode, porque o nosso podcast tem um tema. Mas assim, o senhor me trouxe muitas reflexões, assim, que talvez eu nunca tivesse feito com esse olhar, tá? Confesso. E aí, caminhando já para o encerramento aqui do nosso podcast, no mundo jurídico, o STF, ele declarou marco temporal inconstitucional. No entanto, então, o Congresso reagiu, né, fez aquela edição. O que nos preocupou ali é que, com essa postura, vem de um poder eleito diretamente pelo povo. A mensagem que chegou na ponta pode soar como, então, um endosso social à restrição de direitos, como o senhor já trouxe essa reflexão aqui. Considerando esse perigoso reflexo social que essa legislação pode ter, como a gente pode atuar agora, assim, né, concretamente na linha de frente para garantir que o sistema de justiça estadual não seja, doutor Júlio, instrumentalizado para legitimar o esbulho? E levando em conta essa crise, né, que não se expressa apenas em conflitos fundiários, mas também numa postura violenta motivada pela discriminação contra os povos indígenas, qual postura nós, Ministério Público, devemos atuar? Agora trazendo isso, sim, essas considerações todas do senhor para o âmbito, então, estadual. O cuidado que a gente tem que ter aqui em termos estaduais com as liminares possessórias. Eu queria que o senhor trouxesse, né, diretrizes para a gente aqui no âmbito estadual. Esse é um tema muito legal, porque assim, o Ministério Público, por disposição também da Constituição, ele tem um papel muito relevante da defesa dos interesses dos povos indígenas, né?
não é mera intervenção, né? Nós temos um papel de defesa, que não significa, claro, que a gente vai defender tudo aquilo que os grupos dizem ou querem, mas que o nosso papel é um pouco diferente, talvez, do que em relação a outras situações, né? Nós temos uma missão muito importante. E essa missão não é só do Ministério Público Federal, obviamente, né? É a missão de todos os ramos do Ministério Público. E isso ficou referendado na Resolução 230 de 2021 do CNMP, né? Que é uma resolução que está atenta, né, ao fato de que as pautas indígenas, as questões indígenas aparecem a todo tempo em todos os lugares. E muitas vezes elas aparecem de forma disfarçada, né? Elas não aparecem claramente como indígenas, porque muitas vezes, por conta de preconceito, discriminação, os povos indígenas, os grupos indígenas a afirmação da identidade por eles é negligenciada ou é deslegitimada, né? Quem nunca ouviu uma ideia, uma notícia de jornal dizendo que supostos indígenas, falsos indígenas, né, ocuparam determinado lugar, né? E isso leva, muitas vezes, que o ajuizamento de ações possessórias, como você mencionou, seja feito na estadual. Isso leva também, muitas vezes, que determinadas políticas públicas, municipais, né, ou mesmo estaduais, não levem em conta a realidade de uma comunidade específica que está ali, em algum rincão daquela comarca, né, ou que está vivendo em determinado lugar, e que às vezes quem está mais perto daquela realidade é o promotor de justiça, né? Às vezes ela não é objeto assim do subsistema de atenção à saúde indígena, que é o sistema específico, né, dentro da CESAI. A estrutura do subsistema não atende, mas ao mesmo tempo você tem que garantir que o município, né, o ente que está responsável pelo atendimento à saúde, que ele tenha uma visão intercultural da realidade daqueles grupos, que respeite a medicina tradicional, respeite os modos de vida, respeite a maneira como vão interagir com outros saberes, ou até a maneira como eles pensam, né, e refletem sobre a existência. Porque, assim, às vezes a gente fala muito das grandes situações, direitos territoriais, demarcações, Belo Monte, Itaipu, não sei o que lá, mas muitas vezes o dia a dia de políticas públicas que demandam uma visão intercultural, isso acontece. Nas possessórias, a resolução 454, eu falei da resolução 230 de 2021 do CNMP, que é sobre povos e comunidades tradicionais, vale muito a pena lê-la, porque ela não só trata de certos procedimentos, mas trata da forma de atendimento que a gente deve ter nos nossos espaços. Informalidade, respeito à vestimenta, respeito à forma de organização, né? E acolhimento, diálogo intercultural, né? Às vezes a gente pode não ter um antropólogo, mas a gente tem que entender que é importante a gente ir para o território, é importante quando receber, entender a dinâmica do grupo. Às vezes o grupo vem aos montes, vem 30 de uma vez, tem grupo que funciona assim, tem outro que não, só trabalha com os líderes. Entender como que é o grupo da sua... As peculiaridades do grupo, né? Na sua região, fazer visitas, a resolução fala isso, buscar esse diálogo, né? E a resolução 454 de 2022 do CNJ, ela enfatiza o diálogo intercultural no contexto de possessórias, né? De modo que, assim, você vislumbrou que tem povo indígena ali, primeiro, não cabe a gente julgar essa afirmação da identidade, afirmar que é falso, que não é. Às vezes, a gente vê colegas que, ou porque não tem familiaridade com a matéria, ou porque tem preconceito mesmo, eles tendem, às vezes, a falar aquilo ali é tudo fraude, é oportunista, como se a gente detivesse muito conhecimento sobre o assunto, né? E, às vezes, você pode não ter um antropólogo na sua unidade, mas você pode buscar um diálogo. E eu posso falar pela nossa realidade, não tem, são poucas. Claro, mas nem nós, né? Nem nós temos não, muito. Mas você pode buscar um diálogo com a universidade da região, que certamente vai ter um antropólogo. Se você, entendeu? Você pode criar condições de entender a dinâmica daquele grupo. E no caso das possessórias, isso aparece muito. Tem o artigo 18, salvo engano, da resolução, que enfatiza isso, né? E hoje, com a resolução 510 de 2023 do CNJ, que fala das comissões de soluções fundiárias, que, aliás, foi uma iniciativa que surgiu no Paraná, né? Você cria muita condição para estabelecer esse diálogo intercultural. Isso vale também para outros povos e comunidades tradicionais, né? Mas eu acho que o grande desafio para a gente
é reconhecer que o nosso campo de conhecimento, nossa margem de conhecimento é estreita. Exato. Primeiro passo é esse, né? E ter essa abertura, entender os processos, entender essa coisa da afirmação da identidade, como que isso historicamente, indígenas que eram, por conta do Estatuto da Lei 6.001 de 73, o antigo Estatuto do Índio, eram tratados como incapazes, né? E a FUNAI como um órgão tutor deles, né? Uma autarquia que tinha um papel de tutor. Eles, em 88, têm direitos reconhecidos e passam a se mobilizar por esses direitos. E eles vão se mobilizar, a gente não pode também idealizar, olha só, como se fosse um herói romântico. Não, são pessoas que têm contradições, têm disputas internas, isso acontece a todo tempo. E o nosso papel, exatamente por nossa missão constitucional, que é de todos, é buscar esse diálogo, né? Garantir esse diálogo, buscar que as políticas públicas locais, isso é uma questão muito constante, né? Como eu estava mencionando, a educação lá tem um grupo muito pequeno indígena na comunidade, ele vai ter demanda ali sobre atendimento às suas especificidades que não está no radar do município, não está no radar do gestor, certamente é o promotor ou a promotora que vai ter que, de certa forma, buscar esse entendimento, saúde, questões de estrada, energia elétrica, e no campo das possessórias saber entender que há grupos que têm dinâmicas de deslocamentos, que muitas vezes geram novas ocupações, e que é importante estabelecer esse chamado diálogo intercultural. Que, afinal de contas, o que é esse diálogo intercultural? É você buscar entendimentos entre visões de mundo, né? Você aproximar mundos, né? Então, assim, nós temos esse nosso mundo fechado, cerrado do direito, que a gente pensa, interpreta as normas de determinada forma e tal. E esses grupos, eles não são hierarquicamente inferiores a ninguém, né? E eles têm suas visões de mundo e a gente tem que buscar formas de construir soluções em conjunto, até porque eles têm resguardados aí, no caso dos direitos territoriais, a precedência que eu mencionei, o caráter originário dos seus direitos. Pode ser, pode não ser, aí tudo isso vai ter que ser discutido, e acho que nosso papel é viabilizar que isso aconteça. Doutor Júlio, muito, muito, muito obrigada. Foi ótimo. Eu acho que trouxe visões assim muito diferentes e que vão contribuir esse final, aqui, essas reflexões, sem dúvida, vão contribuir com todos os nossos colegas e todos os nossos ouvintes. Então, eu quero agradecer muito a sua participação nesse podcast. Eu que agradeço. Para mim é um prazer enorme. Estou sempre à disposição. Foi muito legal. E você, nosso ouvinte, não se esqueça de me seguir no aplicativo de sua preferência, também em nossas redes sociais. Procure no Instagram por ESMP_PR ou acesse nosso perfil na descrição do episódio. E nos envie suas sugestões de temas, dúvidas ou comentários. Muito obrigada e até a próxima. Uma produção Ministério Público do Paraná.